me. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile. Lord, that means I have to leave. Oiê! Estamos esquentando. Boa noite, galera! Maravilhosas! Marcinha já tá por aí, Carol também. Boa noite, meus amores! Nossa musiquinha de live. E aí, como vocês estão? Me conta aí, empolgada? Vocês viram a programação de live, gente? Tô animadíssima aqui, ó, 1000%. This is don't feel right to me. Mega empolgada, nossa! Que demais, meninas! Vamos lá, gente, boa noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas! Quem tá assistindo o replay, quem tá vendo ao vivo. Hoje é um dia muito especial. A gente tá começando aí uma série nova, que é Desperte o Seu Propósito com o Theta Healing. Então eu preparei aí 8 dias seguidos de aulas que a gente vai ter gratuitas aqui pelo Instagram. Depois o replay vai estar disponível no meu canal do YouTube também. Onde eu vou trazer aí vários temas interessantes sobre você, para te ajudar a despertar o teu propósito com o Theta Healing. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a jornada para um trabalho que te faz feliz e realizada de verdade, tá? Então eu vou compartilhar a tela, que hoje a gente tem novidade na live, que eu aprendi um recurso novo, então a gente vai estrear tudo aqui hoje, tá bom? Então, gente, a programação dos 8 dias de live tá num post que eu fiz hoje aqui no meu Instagram, eu compartilhei no Stories também, então confere lá porque tá incrível. E o objetivo é justamente esse, é te ajudar a despertar para o teu propósito com o Theta Healing. Então, vou explicar o que é Theta Healing, vou falar um monte de coisas para vocês. Deixa eu dar uma adiantada aqui para vocês se ligarem na programação. Hoje é a jornada para um trabalho que te faz feliz e realizada de verdade. Amanhã eu vou falar sobre viva o seu propósito e cria a sua realidade, trazendo uma introdução do Theta Healing. No dia 3, eu vou fazer o tema é como o Theta Healing mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Então, eu vou contar as minhas histórias, o que aconteceu na real, tudo que virou de ponta cabeça. No dia 4, use o Theta Healing para transformar o medo e insegurança em coragem e autoconfiança. Então, quem respondeu no meu post de hoje que se sente insegura e que falta coragem e que falta clareza, vamos falar muito sobre isso essa semana. No dia 5, eu vou te falar sobre os 7 planos de existência na visão do Theta Healing e que eles estão dentro de você e talvez você nem saiba.
No dia 6, para quem é o Theta Healing, como usar no dia a dia e como viver disso caso você esteja procurando por uma nova profissão que faça diferença na vida das pessoas e no planeta. Então, vou te dizer como que você pode fazer isso. Hoje eu vivo disso. E vou te falar como usar no dia 7, como usar o Theta Healing para criar a sua própria realidade. Então, a gente vai falar sobre manifestação de trabalho, de qualquer coisa na tua vida, de alma gêmea. Então, vai estar massa essa aula. E no dia 8 eu vou te falar o que se aprende no DNA básico do Theta Healing, que é o primeiro curso de formação da técnica do Theta Healing, tá? Então, muito massa essa série para você despertar o seu propósito com o Theta Healing. E hoje, então quem curtiu, manda coraçãozinho aqui, ó. Manda coraçãozinho, que eu gosto de coraçãozinho nas lives. Hoje a gente vai falar sobre a jornada para um trabalho que te faz feliz e realizada de verdade. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com você e vou te mostrar um esquema que eu fiz para te explicar esse assunto de hoje. E se você tiver dúvidas, vai colocando as dúvidas aqui também, vai colocando aqui que eu vou vendo o que você tá perguntando e vou te respondendo ao longo da live, tá bom? Mas eu vou partir aqui pro conteúdo porque tem muito conteúdo, eu quero trazer muito valor, muita coisa, então vou acelerar aqui pra gente não perder tempo, tá bom? Gente, ó, obrigada por todo mundo que respondeu as enquetes que eu fiz aí nos meus stories com dica de tema e tudo mais. Super me ajudou muito, tá? Inclusive para construir a série. Então, gratidão a todo mundo aí que deu essa contribuição, tá? Então, vamos lá. Deixa eu usar o recurso aqui pela primeira vez, gente. Pera aí. Aqui, ó. Vamos ver. Ó que massa. Vocês estão vendo aí, né, minha tela? Deixa eu desativar os comentários e depois eu abro, tá? Ó, vocês estão vendo aí minha tela, né? Gente, o que acontece? Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. É a primeira vez que eu tô usando esse recurso, vocês conseguem ler a parte, com exceção da parte que a minha foto tá em cima, vocês conseguem ler até embaixo? Dá pra ler certinho aí o que eu tô compartilhando? Só me fala aí se sim. E aí eu já desativo os comentários aqui para vocês conseguirem acompanhar melhor, tá? Massa, valeu, Carol. Obrigada, Flor. Valeu, Gé. Obrigada também. Ó, deixa eu compartilhar aqui com você. O que acontece, tá? Como que normalmente a gente começa a nossa jornada no mercado de trabalho? Eu vou te contar o que aconteceu comigo, vou te contar o que eu percebo com os clientes que eu atendo, vou te contar o que eu vejo com 90% da população e depois eu quero saber se você me diz se eu tô falando abobrinha aqui ou não, tá? E eu quero saber se você também se identifica com isso. Mas o que normalmente acontece, né? Normalmente a gente cresce, a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, aí a gente entra na escola, né? Porque falaram que a gente tem que estudar. Beleza, a gente entra na escola, aquele sistema de ensino tradicional. E aí o que acontece? A gente cresce e aí nossos pais falam que a gente precisa entrar na faculdade, né? Normalmente, a maioria das pessoas, algumas pessoas não, mas a maioria sim. E aí, a gente entra na faculdade, a gente sai da faculdade, a gente tem que fazer o quê? Arrumar um emprego. Ou até mesmo, né, no meu caso, comecei a trabalhar muito antes da faculdade. Então, a gente cresce, tem que arrumar um emprego, pra quê? Pra gente ganhar dinheiro, pra gente sobreviver, pra construir casa, carro, família, e é isso. E a vida é isso, né? E tá tudo bem, a vida acaba por aí, e esse é o sentido da vida, tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, na verdade, a gente tá o quê? Repetindo um padrão. Que padrão é esse, né? Esse é o padrão dos nossos pais, esse é o padrão da nossa ancestralidade. Esse é o padrão da referência que a gente tem desde criança. Quem são nossos heróis quando a gente é criança? Os nossos heróis são os nossos pais. Os nossos heróis são as primeiras pessoas que a gente tem contato quando a gente nasce. E a maioria desses nossos heróis, dessas figuras que representam esses nossos heróis, as nossas referências, viveram esse padrão, onde nasce,
cresce, arruma um emprego para ganhar dinheiro, para pagar comida, para comprar casa, carro, constituir família e viver para sobreviver, né? Necessidades básicas. E por que a gente repete esse padrão? Porque quando a gente cresce, a gente depende dessas pessoas. A gente depende delas para se alimentar, a gente depende delas para se trocar, para ter o que vestir, para ter onde morar. Então, inconscientemente, esse senso de depender dessas pessoas faz com que a gente se sinta na obrigação de corresponder às expectativas deles. A gente se sente meio que na obrigação de obedecer aquilo, seguir aquele padrão para que a gente se sinta pertencente, para que a gente se sinta amada, para que a gente se sinta acolhida, para que a gente se sinta reconhecida. Então, isso é um processo inconsciente que acontece com a gente, tá? E até os 7 anos de idade, o que acontece? A gente vai absorvendo, a gente vai falar isso numa das aulas dessa semana, tá? Mas eu vou dar uma pequena brifada hoje para você entender. Até os 7 anos de idade, a gente vai absorvendo no nosso subconsciente, eu vou te explicar o que é isso em outra aula, mas a gente vai absorvendo no nosso subconsciente tudo que a gente ouviu, que a gente viveu, que a gente experienciou dos nossos pais, tá? E de outras pessoas também, mas a gente passa a maior parte do tempo com a nossa família. Então, a gente vai absorvendo isso no nosso subconsciente. E aí, o que acontece? Isso dita o nosso padrão de comportamento. Por quê? Porque isso forma as nossas crenças. E é com base nas nossas crenças, naquilo que está no nosso subconsciente, que a gente age. Por quê? Porque ele é responsável por até 90% das nossas ações. Então, nesse subconsciente, imagina, do 0 aos 7 anos de idade, você viveu um monte de coisa boa, mas você também viveu um monte de pendenga, né? Você viveu um monte de coisa, tem um monte de lixinho lá dentro do seu subconsciente. E alguns desses lixinhos estão relacionados ao trabalho. Então, o que acontece? A gente viu os nossos pais criando esse padrão de trabalho. A gente viu os nossos pais vivendo esse formato de trabalho onde eu arrumo um emprego para ganhar dinheiro para sobreviver. Foi esse o nosso modelo. Só que aí o que acontece? À medida que a gente vai crescendo, além dos nossos pais, a gente vê que não é só os nossos pais que pensam assim. A gente vê que outras pessoas da sociedade pensam assim. A gente vê que quando a gente está no mercado de trabalho, tem mais pessoas que estão vivendo nesse piloto automático. Quando a gente está no mercado de trabalho, tem mais pessoas que estão ali por sobrevivência. Porque querem ganhar dinheiro para poder pagar as contas, para sobreviver, é isso. E a vida é isso. E aí você se vê num ambiente onde você não tem com quem conversar sobre propósito. O que é propósito? Muita gente nem sabia o que era propósito. Os nossos pais, quando que os nossos pais falaram de propósito dentro de casa? E não é por mal, é porque esse foi o modelo de educação que eles tiveram. Só que aí, à medida que você vai crescendo e o tempo vai passando, e no meu caso foram passando 7 anos que eu fiquei no mundo corporativo nessa jornada, o que acontece? Você começa a sentir uma insatisfação. Você começa a acordar e você começa a ficar de saco cheio de ter que trabalhar. Você acorda e fala, puta, que saco, hoje eu tenho que trabalhar. Aí você começa a segunda-feira esperando a sexta-feira chegar. Domingo à noite, então, fudeu, né? Domingo à noite bate aquele desespero e você fala, puta, amanhã já é segunda. E aí, a gente vai começando a perceber esses incômodos, né? E a gente às vezes tá lá no trabalho, tô lá trabalhando, dá 4h30, eu já tô olhando no relógio, né? Aí dá 4:45, eu já tô olhando no relógio. Deu 5 horas que acaba o expediente, eu simplesmente pego tudo que tem em cima da mesa, jogo pra gaveta, fecho a gaveta e vou embora, correndo, tá? Então, tudo isso são sinais de que alguma coisa não está certo naquele trabalho. Alguma coisa está incoerente naquele trabalho. E você começa a sentir essa insatisfação interna. Só que, ao mesmo tempo que você sente essa insatisfação interna, que você sabe que tem uma voz dentro de você que tá te falando que a vida
Parece que a vida é mais do que isso, né? Mais do que eu trabalhar de segunda a sexta para sobreviver no final de semana, para curtir no final de semana, para viver o meu hobby no final de semana. Ao mesmo tempo, você vê a sociedade inteira agindo daquela forma, você vê o mundo inteiro agindo daquela forma, dependendo da sua posição, do seu cargo, daquilo que você faz, ou se você tem um escritório, alguma coisa assim, você olha e você fala, nossa, mas eu já fiz tudo isso, nossa, mas eu já tô há 7 anos aqui no mundo corporativo, nossa, mas eu sou gerente de manufatura, eu tenho mais de 100 funcionários, eu ganho um salário de 5 dígitos, eu tenho um puta de um carro, eu posso viajar a hora que eu quero, posso comprar as coisas que eu quero. Tô falando dessa pessoa aqui que tá falando com você, tá? Era o meu caso. E aí o que acontece? Aí vem o ego, né? Porque o ego fala, nossa, como que eu vou deixar isso de lado? Como que eu vou largar essa posição? Como que eu vou largar esse conforto? Né? Eu já fiz tudo isso, eu já conquistei tudo isso. As pessoas me admiram por causa disso. A minha família tem orgulho de contar. A minha mãe amava contar para as pessoas que eu era super bem sucedida, que eu já tinha viajado para fora do país, que eu já tinha inclusive sido premiada fora do país pela empresa. Então isso dava orgulho para minha mãe e claro que eu me senti orgulhosa disso também. Só que isso não começou mais a me satisfazer. E aí eu comecei a falar o que? Tá, mas e agora? Tipo, como que eu vou falar para as pessoas que isso não me satisfaz? As pessoas vão me achar ingrata, as pessoas vão me achar injustas, porque muita gente queria estar nesse lugar. E aí você não sabe o que fazer, você se vê num beco sem saída. E a vida inteira você conheceu esse formato de trabalho que eu tô te mostrando. E aí o que acontece? Você se sente perdida. Por quê? Porque se a vida inteira até então eu fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu não quero isso. E aí você fica naquele dilema. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que eu não quero isso. Tá, mas se eu não sei o que eu vou fazer, então eu vou ficar aqui. E aí você fica. E aí vai passando mais um ano, vai passando mais um ano, vai passando mais um ano. E no meu caso foram 7, tá? Só que o que acontece? Você tá ali já se sentindo sem utilidade, tá frustrada, você sente cansaço, aquilo suga a tua energia, chega no fim do dia, você não quer saber de nada, né? Ou aí você vai tomar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Ou você vai descontar na comida, ou você vai sair e vai enfiar o pé na jaca, ou você chega em casa estressada e começa a brigar com as pessoas que estão em casa, ou você não se cuida mais, não tem tempo pra você, porque você tá naquela loucura frenética, e ninguém aguenta isso a vida toda. E aí aquela voz dentro de você começa a gritar, aquela voz dentro de você começa a falar, a vida é mais do que isso. Não é possível que a vida seja isso. Não é possível que a vida seja isso. E aí vem o processo de indignação e vem o processo de despertar, tá? E aí, graças a Deus, né? No nosso momento, na nossa sociedade, a gente tá falando cada vez mais de propósito, de autoconhecimento. E aí, o que eu quero te mostrar hoje é o que eu recebi como insight aí dos meus mentores espirituais nas últimas 2 semanas, que é qual é a jornada do trabalho e do propósito do ponto de vista espiritual e que realmente traz felicidade e realização. Porque você ficar tapando o buraco ou tapando o sol com a peneira, trabalhando com algo que você não gosta para agradar os outros ou pura e simplesmente por sobrevivência, por necessidade, isso não vai te trazer felicidade e realização. Esquece, porque não vai. Não vai. Pra mim, me trouxe até ali 6 anos, mais ou menos. Só que quando eu vi que eu tava trabalhando pura e simplesmente por indicadores, que eu não tava fazendo algo que era pra gerar impacto no mundo e na sociedade, isso não me realizou mais. E eu não tô falando que a empresa não era boa, pelo contrário, eu sou extremamente grata pela empresa que eu trabalhei. Foi sempre a mesma empresa. Eu sou extremamente grata. Eu cresci muito lá, eu aprendi muitas coisas que eu uso hoje, inclusive. Mas não era sobre a empresa, era sobre mim. Eu comecei a ver que a minha vida podia ser muito mais do que aquilo. Eu comecei a ver que eu queria viver todos os dias e não só no final de semana. E aí eu comecei a me permitir a entrar num processo que é a jornada que eu vou te mostrar hoje, que é uma jornada que
do ponto de vista espiritual, é a nossa jornada aqui na Terra. Do ponto de vista espiritual, é o que a gente veio fazer aqui. E é o que faz com que a nossa vida tenha significado diário, significado, sensação de felicidade, de realização e de plenitude. Então, eu vou compartilhar essa jornada agora com você. Mas antes, eu vou abrir os comentários aqui, porque eu quero saber, alguém se identificou aí com essa história que eu contei? Fez sentido para você isso? É assim que você se sente ou já se sentiu? Comenta aí para mim. Oi, Sil! Parece a minha história, muito sentido. Ó, a Jé também, muito massa, meninas. É isso, tipo... Cara, eu lembro até hoje do meu dia de despertar, né? A gente vai falar do processo aqui, mas do meu dia de despertar, eu tava dirigindo e eu amava o meu carro. Eu tava dirigindo e aí me veio essa ficha, né? De que se aquele fosse o último dia da minha vida, eu não ia fazer aquilo que eu tava prestes a fazer. Eu comecei a chorar dirigindo, chegando na empresa, assim. Aí eu falei, cara, fudeu. Porque agora, o que eu vou fazer? Como que eu ia ter coragem de largar tudo aquilo, entendeu? E eu tava dentro de um quadro dentro do mundo corporativo tem uma expressão que eles usam que é top talent. Os top talents são as pessoas que têm grande potencial de assumir altos cargos de liderança dentro da empresa. E eu tava dentro desse quadrante, então eu vinha sendo desenvolvida para altos cargos de liderança e eu já tava num cargo de liderança, né? Então, cara, largar tudo aquilo e, tipo, abrir mão dessa história e começar algo novo, do nada, que eu nem sabia o que era, que eu não tinha ideia do que era, é muita coragem. E não é coragem só por conta do mundo externo, mas é coragem de você abrir mão do seu ego. De você falar pro seu ego, ó, querido, saia daqui, tá? E foi isso que eu tive que fazer. E fazer isso só foi possível porque eu compreendi essa jornada que eu vou te mostrar agora e que eu vou te trazer agora. Então, assim, se eu não conhecesse essa jornada que eu vou te fazer agora, talvez eu estaria lá ainda. E eu passei 7 anos nessa condição. E eu não quero que você passe mais 7 ou mais outros anos do que você já passou. E é por isso que eu compartilho isso com você hoje. Então, isso aqui pode fazer você salvar muitos anos da sua vida. Só que você vai ter que decidir, assim como eu tive que decidir lá atrás, tá? Então, é por isso que eu quero compartilhar isso com você. Ah, minha mãe tá aí. Oi, mamis. Linda, te amo. Parece que estou ouvindo a minha história. Ai, que bom, meninas, que vocês se identificaram. Maravilha. Vamos lá, então vou continuar empolgada aqui para ajudar vocês, tá? Eu vou trocar a imagem aqui agora, peraí. Aí, vamos lá. E muita coragem para dizer pro ego quem manda aqui sou eu. Exatamente, é foda, para não dizer outra coisa. Vou desativar os comentários de novo, tá? Para vocês conseguirem ler aí. Fica tranquila que eu vou explicar aí se não der para ler tudo, tá? Mas o que eu descobri, gente? Eu descobri nesse meu processo que, primeiro, o que acontece? Lá no modelo tradicional, a gente aprendeu que a gente tinha que encontrar uma profissão, né? Que é o nosso servir aqui, nem se falava em servir, mas a nossa função aqui é encontrar uma profissão para sobreviver, certo? O que eu descobri é o contrário. Olha onde começa essa jornada. Essa jornada começa no seu propósito e na sua missão. O que é isso? Isso é o que a sua alma veio manifestar nessa existência. E aí aqui já entra um pouco da jornada do Theta Healing. Por quê? Antes de a gente vir para essa existência, antes de a gente viver aqui nesse corpinho, Andressa, né? Esse espírito habitar o corpo da Andressa, a minha alma, ela estava lá no 5º plano da existência. Vai ter uma das aulas aqui que eu vou falar para vocês sobre os planos da existência, tá?
Mas a minha alma estava lá no 5º plano da existência. E quando a minha alma decidiu vir para cá, experienciar essa vida aqui na Terra, a minha alma, ela já veio com uma missão, ela já veio com um propósito. Só que o que acontece? Quando ela encarna, quando ela entra nesse corpo, muitas dessas coisas ela esquece, tá? Para quê? Para passar pelo processo de evolução da nossa própria alma aqui nessa existência. E aí, além de ela esquecer dessas coisas, o que acontece? Lembra que eu falei lá das crenças que a gente vai assimilando e vai recebendo ao longo da nossa vida? A gente vai colocando um monte de massa em cima, de um monte de máscara, né? E aí, aquela memóriazinha do nosso propósito, da nossa essência, ela fica cada vez mais escondidinha dentro da gente, até que um dia aquilo começa a dar um inconformismo, né? Começa a criar lá é tipo a infiltração, né? Tem o vazamento, aí começa a infiltrar, da infiltração, até que um dia essa infiltração ela é perceptível na parede, e até que um dia não tem mais o que fazer, você tem que reformar. É a mesma coisa, tá? Então, tudo começa nesse o quê. Então, quando a gente fala de você trabalhar com o seu propósito e com a sua missão, a gente está falando do o quê e não como. A profissão é um como. E eu vou chegar nela lá no 4º passo. Mas antes tem tudo isso que eu vou te explicar. Enquanto que lá no modelo tradicional a gente já sai, né? A gente vira adulto ou adolescente e já sai procurando a profissão. Por quê? Porque eu tô única e exclusivamente ligada a uma necessidade de sobrevivência. Quando eu tô ligada a uma necessidade de sobrevivência, é uma profissão, qualquer profissão que me dê dinheiro. E aí eu busco isso. Ou eu repito o padrão, ou eu vou ser o que meus pais foram, enfim, ou o que eles falam que eu tenho que ser, entende? Então, o que acontece? O propósito e a missão, se você, anotem isso, se você está buscando clareza do seu propósito e da sua missão, não é a sua profissão. Propósito e missão é o quê? É o que a sua alma veio experienciar aqui na Terra, tá? Vai muito além da sua profissão. E eu já vou te explicar o que é a profissão, do ponto de vista espiritual, tá? Mas o propósito e missão é o quê? O que a minha alma veio aqui viver? Só que imagina o seguinte, quando você tá num nível de consciência que na verdade é inconsciente, quando você ainda não entrou nessa jornada, imagina eu chegar para você e falar assim: oi, fulana, o que a tua alma veio aqui experienciar? Se você nem sabe que isso existe, você vai achar que eu tô louca. Se alguém chegasse para mim lá no meu 4º ano de mundo corporativo, no meu 3º ano de mundo corporativo e falasse assim: Andressa, o que a tua alma veio aqui experienciar? Eu ia falar: que tu tá falando? Tá louca? Tipo, o que é isso? Que papo é esse? Entende? E quando que você começa a entender isso? Você só começa a entender isso quando você entra num processo de autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Lembra que eu falei lá que a tua essência, que o teu propósito tá dentro da tua alma, mas que a tua alma esquece disso quando ela chega aqui na Terra? E aí vai vindo as crenças por cima, a gente vai colocando máscara e um monte de camada. Então eu preciso do autoconhecimento, que é olhar para dentro e tirando essas crenças, essas máscaras, essa massa, para que eu chegue aonde? Lá na causa da infiltração. Porque se eu não chegar lá na causa da infiltração, eu não vou resolver a infiltração, eu vou só tapar o sol com a peneira. Eu vou só jogar mais massa em cima da infiltração até que um dia, dali uns anos, talvez, ela vai aparecer de novo. E aí eu vou decidir se eu vou jogar massa ou se eu vou quebrar a parede para encontrar o problema da infiltração. E o autoconhecimento é isso, é a gente entrar dentro da gente e compreender quem é a nossa essência, quem sou eu, quem é você, quais são os seus valores, as suas virtudes, os seus talentos, as suas habilidades, o que a sua alma veio aqui fazer. E eu, Andressa é só uma identificação do meu ego aqui no mundo da matéria. A Andressa, a essência, não é a Andressa. A essência não é a Andressa. Você que tá aí não é a Márcia, não é a Érica, não é a Gé, não é... Não.
Isso é só uma identificação sua aqui no mundo da matéria. Mas você é uma alma, você é muito mais do que o seu nome. Você é uma essência divina. Você tem uma centelha divina dentro de você. Então, esse seu corpo, ele é só um instrumento para você poder experienciar essa vida aqui na Terra. Caso contrário, você fica lá no 5º plano da existência, na 5ª dimensão, como uma alma, como um espírito, lá, sem a necessidade de se manifestar aqui, entende? Então, é só o processo de autoconhecimento que te permite essa reconexão com a tua essência e com o teu propósito. E aí, quando você entra no processo de autoconhecimento, o que acontece? Você entende que, do ponto de vista espiritual, nós estamos aqui para 2 coisas. Nós estamos aqui para evoluir, anota essa. Nós estamos aqui para evoluir. O que é evoluir? A nossa alma estava lá no 5º plano de Buenas na Lagoa e decidiu descer para o 3º plano, que é o plano 3D, que é o nosso planeta Terra, aqui o plano da matéria, para ter uma experiência e evoluir. Então, ela decidiu fazer isso. E ela já saiu de lá com um acordo do que ela vinha aqui fazer, para que essa evolução acontecesse. Então, evoluir. Segundo, nós estamos aqui para servir. O que é servir? Contribuir, ajudar o outro, a gente mesmo e o planeta. E por que servir? Porque nós somos uma centelha divina. Imagina o seguinte, sabe aquele globo terrestre que a gente usa muito na escola? Imagina que tudo aquilo está dentro do Criador, de Deus, tá? Eu acredito em Deus, eu chamo de Deus, mas você pode chamar do que você quiser. O Criador é um só. Pode chamar de universo, do que você quiser. Imagina que esse globo inteiro, ele tá dentro de Deus, tá? E nós, eu, codinome Andressa, você, codinome fulana ciclana, você está dentro desse globo, certo? Estamos vivendo essa experiência na Terra agora. E esse globo inteiro está dentro do Criador. Então, nós somos uma parte do Criador. O Criador está dentro da gente. E tanto no Theta Healing quanto na física quântica, a gente fala que nós somos uma centelha divina. E tudo isso que eu estou explicando aqui para você, eu estou trazendo com as minhas palavras para que fique simples de entender, fácil e prático e que a gente entenda isso no nosso dia a dia. Mas tudo isso tem a base do Theta Healing e da física quântica, tá? Eu não estou inventando isso da minha cabeça. E aí, o que acontece? Nós temos essa centelha divina dentro da gente. Então, a gente entende que trabalhar é evoluir e servir. Ponto. Isso é trabalho do ponto de vista espiritual. Olha só, eu nem cheguei em profissão ainda. Isso é trabalhar. Quando eu entendo que trabalhar é servir e evoluir, eu não tô apegada em resultado, eu não tô apegada na sobrevivência, eu não tô apegada na matéria. Por quê? Porque eu entendo que se a cada dia eu servir e evoluir, eu tô cumprindo o papel da minha alma e o meu papel de centelha divina. Então o Criador vai prover tudo que eu preciso. E já dizia uma passagem bíblica: procurai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será dado. Só que quando que eu chego no reino dos céus? Quando eu uso o autoconhecimento para acessar essa essência e essa centelha divina que está dentro de mim. Olha como tudo é maravilhoso e se encaixa. E aí, depois que eu entendi que o meu trabalho é servir e evoluir, conectado com a minha essência e com a centelha divina que eu sou, beleza, agora eu estou vivendo uma experiência no mundo da matéria, no plano 3D. E aqui no plano 3D, né, os terráqueos falaram que para a gente adquirir as coisas existe uma moeda de troca. E essa moeda de troca é dinheiro. Então, o que me dá dinheiro aqui nesse mundo da matéria? Inventaram um negócio chamado profissão. E essa profissão é algo que a gente faz e que a gente recebe dinheiro em troca.
Legal. Só que no meio do caminho houve uma distorção onde algumas pessoas recebem dinheiro em troca apenas por sobrevivência e algumas pessoas aprendem que pode receber dinheiro em troca servindo e evoluindo de forma conectada com a sua essência. E é isso que traz realização e felicidade plena. Plena. Todos os dias. Por quê? Porque o Criador é bem, é amor, é felicidade, é alegria. E se nós somos centelhas divinas, filhos do Criador de tudo que é isso que a gente está aqui para viver. Então, a profissão é a última coisa, ela é só um codinome também. E aí eu posso chamar do que eu quiser, de engenheiro, de médico, de terapeuta, de coach, de empresário, do que quiser. Entende? E aí o que acontece? Olha que louco. Aí eu vou entrar aqui. Dentro do Theta Healing, vocês vão ver isso numa aula também, que a gente vai falar dos 7 planos de existência. Existe um plano da existência que é o plano das leis. E lá tem a lei da gravidade, né? Que é a lei que, tipo, se eu soltar isso aqui cai por causa da lei da gravidade. A lei do tempo, a lei da verdade, a lei do eletromagnetismo. Então, existe um plano dessas leis que são leis universais que regem o universo. A física quântica chama isso de leis universais, tá? Então, o que acontece? Existe uma lei que é a lei do eletromagnetismo, que é tipo um ímã. Então, imagina aqui que eu tô com 2 ímãs, né? O que acontece quando eu aproximo os ímãs? Eles se aproximam, certo? Se eu tô com os polos contrários, né? Eles se aproximam. Se eu tô no mesmo polo, eles se repelem. Mas é tipo um ímã, essa lei do eletromagnetismo. E como que ela funciona nesse contexto aqui? Vê se você concorda aqui com o meu raciocínio. Se eu amo aquilo que eu faço e se eu tô fazendo aquilo de forma conectada com a minha essência, eu realmente amo aquilo, quanto mais eu amo uma coisa, mais eu faço, não é? Pensa lá no relacionamento, na sua alma gêmea, no seu amor. Quanto mais você ama essa pessoa, mais coisa você gosta de fazer com essa pessoa, mais vocês dividem momentos, mais você quer fazer carinho, amor, tá junto, construir coisas, né? Se você ama ver filme, mais filme você quer ver. Se você ama dançar, mais dançar você quer ver. Se você ama fazer yoga, mais yoga você quer fazer. Tudo que você ama, você quer mais, não quer? Você quer fazer mais. E você faz aquilo com leveza, você faz aquilo com naturalidade, você faz aquilo com gosto, você faz aquilo com alegria de viver. Por quê? Porque você ama aquilo. E o amor é a energia propulsora, é a energia base do universo, é a energia do Criador, que é amor incondicional. Então, quanto mais você ama, mais você dá, mais você faz. E quanto mais você dá, lei do eletromagnetismo faz o quê? Quanto mais você dá, mais você recebe, mais daquilo volta para você. E aí, quanto mais você recebe, aqui no mundo da matéria, isso tem a ver com o receber em todas as formas, inclusive em dinheiro. Olha só esse fluxo. E aí, para pensar no seguinte: se somos todos centelhas divinas, temos uma parte do Criador dentro da gente, qual que é a capacidade do Criador? Qual que é o potencial do Criador? Pensa em Jesus, na figura de Jesus, que foi um grande mestre nosso, que a gente fala até hoje. Jesus entendeu o que é ser uma centelha divina. Jesus vivia isso todos os dias. E Jesus fazia o quê? Evoluía e servia. Ponto. E ele amava fazer aquilo. E o que faltou para Jesus? Nada, porque buscai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será dado. Não faltou nada. Inclusive teve muito em abundância. E o que Jesus entendeu? Que ser uma centelha divina significa eu estar conectada completamente com o todo. E quando eu estou conectada com o todo, eu reconheço o poder divino, que é ilimitado. O que o Criador, que
fez da gente uma centelha divina dele, uma parte dele, espera da gente se a gente está conectado com ele e ele tem potencial infinito. Ele espera que a gente dê o nosso melhor, sempre, em tudo que a gente está fazendo, que a gente dê o nosso máximo, que a gente seja a nossa melhor versão, que a gente viva a nossa melhor versão. Só que como que eu vou viver a minha melhor versão e dar o meu melhor todos os dias e fazer o meu máximo se eu não amar aquilo que eu faço? É insustentável. É insustentável. Então percebe como tudo isso aqui que eu tô te mostrando, que é essa jornada para que você viva de fato feliz e realizado do ponto de vista espiritual, e o que é o trabalho do ponto de vista espiritual, percebe como isso faz sentido? Não tem como você dar o seu melhor e viver a sua melhor versão se você não amar aquilo que você faz. E para amar aquilo que você faz e ter clareza do seu propósito, da sua missão, primeiro, pare de procurar por uma profissão. Procure o seu o quê. E como que você vai encontrar o seu o quê? Através do autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai fazer com que você se reconecte com a sua missão, com o seu propósito, com a centelha divina que está dentro de você e com o que a sua alma veio fazer aqui. E aí por que eu trouxe o Theta Healing nessa jornada? Porque o Theta Healing, ele vem diretamente no autoconhecimento. Por quê? Porque o Theta Healing, ele nos ensina, eu vou explicar tudo isso amanhã, tá? Eu vou dar um spoiler aqui. O Theta Healing, ele ensina a gente uma técnica para a gente se conectar diretamente com a fonte criadora de tudo que é, com o Criador, com a voz do Criador que habita dentro da gente. E através dessa conexão, a gente começa a identificar todas aquelas crenças que eu falei para vocês. A gente começa a identificar quais são as nossas virtudes, o que a gente veio fazer aqui. A gente começa a identificar qual é a causa da infiltração. Ao invés de passar massa em cima, a gente vai olhar a causa da infiltração para resolver e não para tapar buraco. E quando eu entrei nessa jornada do Theta Healing, vou dar um spoiler aqui também, a minha reconexão com o propósito, ela começou a ser cada vez mais profunda. Tanto que se você olhar o meu Instagram, depois passa o meu Instagram, vai lá para baixo assim, ó, do meu Instagram. Lá embaixo. Você vai ver o momento que eu estava no mundo corporativo, você vai ver depois que eu fiz a minha transição de carreira, como eu trabalhava e com o que eu trabalhava, já vivendo a minha missão, tá? E depois você vai ver um novo reposicionamento. Por quê? Porque foi quando o Theta Healing entrou na minha vida, que aí eu tive total reconexão com o meu propósito, com a minha essência. E aí o que acontece? As coisas começaram a acontecer assim, ó. Por quê? Porque o potencial do Criador é ilimitado. E aí eu comecei a deixar esse potencial e essa capacidade fluir através de mim. Por quê? Porque esse corpinho é só um canal para o Criador agir através de mim e experienciar essa vivência aqui na Terra. E aí eu percebi nessa jornada que em alguns momentos eu tinha tapado lá a infiltração com massa. Eu não tinha achado a causa da infiltração. E aí o Theta Healing foi me trazendo o quê? Técnicas e formas de eu ir na causa da infiltração de cada uma das coisas que me impedia de ser a minha melhor versão, de viver a minha melhor versão. E esse processo terminou? Claro que não. Por quê? Porque enquanto eu estiver viva aqui no mundo da matéria, significa que a minha alma está em evolução. Então ainda significa que eu tenho coisas a serem finalizadas, que eu tenho coisas a serem aprendidas, que eu tenho que evoluir e servir cada vez mais. E quando você entende isso, não dá para você viver isso, estudar isso e não compartilhar. Por quê? Porque a gente está aqui para servir e evoluir. Então é meu dever servir você. É meu dever ensinar e compartilhar isso com você. E vai ter gente que está pronta para isso e que está pronta para olhar e para entrar nessa jornada. E vai ter gente que não. E tá tudo bem. Por quê? Uma das coisas que a gente aprende no Theta Healing também é o que cada um tem o seu momento divino.
quando a gente fala de trabalho, a Vaiana Starbuck, que é a criadora da técnica, fala que a gente tem até 8 momentos divinos. Eu vou explicar isso nas lives dessa semana também, tá? Então, cada uma tem o seu tempo, tem o seu despertar. E pode ser que você escute tudo isso que eu estou falando pra você e que você fale, caramba, tipo, isso faz muito sentido, Andressa. Deixa eu voltar aqui. Pode ser que você fale assim, ó, nossa, Andressa, isso faz, tipo, muito sentido, muito. Eu concordo com tudo que você falou, eu me vejo em tudo isso que você falou, mas você continue no mesmo lugar. E por que isso acontece de continuar no mesmo lugar? Porque você tem muita massa, você tapou muitas vezes a infiltração, você negou de olhar para a causa da infiltração muitas vezes. E aí você tem ainda muita massa para tirar, você tem muitos medos, você tem muita insegurança. Só que em algum momento você vai ter que olhar para isso, ou nessa vida, ou em outra. E o que eu quero te proporcionar com esses 8 dias de aulas que a gente vai ter aqui, e com a minha missão diária, com o meu compartilhar diário aqui, é que você desperte para isso quanto antes. Eu não quero que você venha aqui em outra existência, ou que você passe mais X anos da sua vida nessa condição, sem se sentir feliz e realizada. Porque todas nós merecemos se sentir feliz e realizada hoje, agora, nesse exato momento. Entende? Então, se você não resolver essas coisas agora, você vai resolver em outro momento, em outra encarnação, em outra vida, e era isso. Mas por que não fazer agora aquilo que você pode fazer agora? Entende? Então é isso que eu quero gerar de despertar aí pra você. E eu fico pensando, né? Se eu soubesse de tudo isso lá atrás, só que eu não fico me cobrando. Por quê? Porque eu sei que tem um momento divino das coisas e tudo aquilo que eu vivi foi essencial para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, para que eu pudesse estar aqui compartilhando esses conteúdos, entende? Então tá tudo bem. Mas agora que eu sei, eu me nego. Eu me nego de fazer diferente. Porque se eu fizer diferente, eu tô negando a centelha divina que tá dentro de mim. E não é para isso que a gente tá aqui. Pelo contrário, é para deixar essa centelha fluir através da gente. Vai requerer coragem? Vai. Vai dar medo? Vai. Vocês acham que eu não tenho medo? Tenho medo, mas vai com medo mesmo. E aí, o que eu faço quando eu tenho medo? Ao invés de eu tapar esse medo, eu vou encontrar a causa desse medo. E isso o Theta Healing me traz ferramentas para encontrar a causa do medo. Porque o medo, a insegurança que você tem, é só a primeira camada, é só um sintoma. Eu vou explicar tudo isso para vocês nessa semana, nessas 8 lives, tá? Mas é só a primeira camada. Não é o medo que te impede, é o que está por trás do medo. E tudo isso tem cura, tudo isso tem solução. Só que você precisa querer olhar, ter técnica para isso e aplicar isso no seu dia a dia. Isso é o seu estilo de vida. Esse é o meu estilo de vida. Então isso é um processo. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Muitas verdades sobre evolução, conteúdo maravilhoso, de grande valor. Ai, que bom, é constante, sim. Na verdade, não é constante, né? É um processo de impermanência constante. Porque a vida é assim, ó. É impermanência o tempo inteiro. Mas é uma impermanência constante. Porque a hora que ficar constante, passei dessa para outro plano. Voltei lá para o 5º plano. E aí, se eu não resolvi tudo que eu tinha para resolver agora, desce de novo. Entra na fila e desce de novo. Melhor nessa, né, Aninha? Está despertando muito, faz algum tempo já. Que massa, gente. Que bom que vocês gostaram. Ó, a gente tem alguns minutinhos ainda de live. Ai, coraçõezinhos. A gente tem alguns minutinhos ainda de live. Comenta aqui, bota alguma pergunta que você tem aqui ou algum desafio que você está enfrentando nesse processo, nessa jornada
pra gente usar esses últimos minutinhos de live aqui para responder essas perguntas. Coloca aí pra mim. Enquanto você fala aí, amanhã, medo do quê, Érica? Medo do quê? Amanhã a gente vai falar sobre viva o seu propósito e crie a sua realidade. Então amanhã eu vou trazer uma introdução do Theta Healing. Eu vou falar o que é o Theta Healing, quais são os cursos que existem da técnica para vocês entenderem a amplitude de vida que o Theta Healing nos dá, tá? Vou falar dos benefícios, vou falar da meditação e dos downloads. Vamos fazer também juntos amanhã, tá? Medo do novo. Medo do novo, tenho tanto a fazer? Sim, tem. É verdade. É sair da zona de conforto, tá? E o nosso cérebro, ele faz de tudo para nos manter na zona de conforto. Ele quer que a gente fique ali. Ele não quer que a gente saia dali. Ele quer que a gente fique na zona de conforto. Por quê? Porque ele quer economizar energia, né? Ele quer ficar no gostosinho, no facinho. Só que a vida é uma constante impermanência, é um processo evolutivo. Então, se você ficar na zona de conforto, você está negando o processo evolutivo. E aí você está falando assim, o Criador está querendo agir através de você e você está falando, não age, não, vou ficar aqui, não, vou ficar, entendeu? É um processo de negação. Tenho tanto a fazer, mas olha o medo e a insegurança que mexeu no meu queijo. Quem mexeu no meu queijo, sim. Então, esse medo e essa insegurança é só a primeira camada. Somente a primeira camada, tá? Tem muita coisa por trás disso. E no dia... Deixa eu ver em qual aula que é. Na sexta aula eu vou trazer para vocês estudos de caso. O que são estudos de caso? Estudos de caso são coisas que eu acessei através do Theta Healing, coisas que eu já acessei com algumas clientes e eu vou compartilhar com vocês, obviamente que através de confidencialidade, não vou divulgar nada, né, de ninguém, mas para vocês compreenderem a profundidade das coisas, tá? Aninha falou, nesse momento sei o que não quero e já estou a dar passos, mas só sei que é para deixar para trás o que não quero, mas ainda não sei em direção onde estou a ir. Aninha, vou te fazer uma pergunta, porque eu já te conheço, porque a gente é amiga de longa data, porque a gente já fez trabalho juntas. Você não sabe aonde você quer ir? Ou você está evitando enxergar algo que você já sente por algum medo, alguma insegurança, alguma coisa assim? Ou porque você tá com... Voltei. Ou porque você está querendo controlar o caminho inteiro. Porque isso é muito importante. A Aninha me lembrou de falar uma coisa agora, que é o seguinte... Quando você vive o seu propósito, a sua missão, quando você compreende o que a sua alma veio fazer aqui e você se coloca em movimento, você não vai ter clareza do caminho inteiro. Você não vai ter clareza do caminho inteiro. Por quê? Você não consegue enxergar tudo o que vai acontecer. Você só enxerga um pedaço, um passo. E para você enxergar os outros passos, você tem que andar. Então eu falo o seguinte... que você tem que andar 20 metros para enxergar os próximos 20. E depois que você anda de novo, você enxerga mais 20. Depois que você anda de novo, você enxerga mais 20. Você não vai enxergar os 100, 200 metros de onde você está. Você não vai enxergar. Não vai. Por quê? Porque se você entende que você é uma centelha divina, que o Criador está dentro de você... e que você tem essa capacidade infinita, você só precisa se colocar em movimento, ouvindo o seu coração, sentindo o seu coração, que é a voz de Deus dentro de você, e confiar. Confiar é o maior exercício que a gente tem para fazer. Porque quando eu falo em confiar,
eu pura e simplesmente deixo esse ego de lado e essa necessidade de controle, essa necessidade de querer enxergar todo o caminho, eu coloco isso de lado e me coloco em movimento, confiando e ouvindo essa única voz aqui. Vocês acham que quando eu fiz a minha transição de carreira eu tinha clareza 100% do que eu ia fazer? Não tinha. Olha o meu Instagram lá embaixo e veja que eu não tinha clareza. A única clareza que eu tinha era que eu queria gerar transformação na vida das pessoas. Ponto. Ponto. Como eu ia fazer isso, de que forma, o que eu ia fazer, o que eu ia falar, não tinha clareza de nada. Nada. E eu quero de verdade que depois dessa live você olhe o meu Instagram lá no final e você veja o que eu tô falando na prática, tá? A Aninha falou, acho que é por estar com medo, pois não tenho clareza do caminho inteiro e não vejo lá rendimento. Exatamente, Aninha. Eu confio, mas depois sabota-me. Resgata lá o seu exercício dos sabotadores que a gente fez no processo de coaching. Resgata lá. Porque é justamente isso. Você não vai enxergar o caminho inteiro, Aninha. Você não vai agora ter clareza de que esse seu novo passo, isso que você quer viver, que está ardente no seu coração e que você sabe o que é, e eu sei que você sabe, você não vai ter certeza hoje e clareza hoje se tudo aquilo que você viveu já no seu trabalho de hoje vai acontecer. Se você vai ter o mesmo retorno financeiro, se você vai ter os mesmos resultados, você não vai ter certeza disso. Só que esse processo de viver a missão, de viver o seu propósito, é desapegado ao resultado. E entender que buscai o reino dos céus e tudo lhe será dado. É sobre isso. Hipervigilante e controlador, os dois, né? O hipervigilante está aqui querendo enxergar tudo e o controlador quer controlar tudo. Casal perfeito. Perfeito. E aí, Aninha, aplicar as técnicas nesses dois caras aí e trabalhar esses medos, acessar a causa desses medos, entende? É olhar para isso e não fingir que isso não existe ou que não tá aí ou ficar tapando o sol com a peneira. E você, você é muito forte, você é muito corajosa, você tem um instinto aí dentro de você que vai longe, mas olha para isso, se dê isso de presente, olhe para essas questões. 2 minutinhos, muito trabalho pela frente, mas esse trabalho ele pode ser com leveza, né? Ele pode ser... Gente, quando a gente entende o que eu expliquei aqui antes para vocês do trabalho do ponto de vista espiritual, trabalho é vida. Trabalho é vida. Não há distinção entre trabalho e vida pessoal. Você está trabalhando o tempo inteiro. Por quê? Porque você está a serviço do Criador. Você está aqui para a evolução da sua alma. Você está trabalhando o tempo inteiro. Inclusive, quando você está deitado no sofá sem fazer nada, pensa que naquele momento você deveria estar trabalhando. Minimamente evoluindo ou minimamente servindo. Tá? Ficamos segurando algo que não existe. Na vida não temos segurança de nada, exatamente. Confia no Criador que você vai ter segurança de tudo. Meus amores, está acabando. Amei estar aqui com vocês. Vocês viram o quanto eu tô empolgada para essa série de lives. Hoje é só a primeira, a gente tem mais 7, tá? E amanhã a gente vai falar sobre viva o seu propósito e crie a sua realidade. Então eu vou trazer o que é o Theta Healing amanhã para vocês. E vou mostrar toda a jornada aí do Theta Healing para vocês entenderem, para vocês se familiarizando com isso, porque cada vez mais a gente vai falar disso aqui no meu Instagram e é a forma que eu vou ajudar vocês a se reconectar cada vez mais com a sua essência, tá bom? Medo de não encontrar um caminho para sequer suprir as necessidades básicas. Você vai encontrar, você vai. Confia. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será dado. Isso é fé. Te amo, Sil, também. Beijo, linda. Vou tentar. Aninha, qualquer coisa você vê o replay, né? Vai descansar, mulher. Tá acabando aqui, gente. Vou finalizar para poder salvar para deixar para vocês, tá?
Beijo! E se você gostou dessa live também, compartilha ela com alguém. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Te vejo amanhã, meio-dia, tá bom? Beijo!